Fala pessoal, tudo bem? Hoje o assunto é o seguinte: tem um conteúdo ou outro no meio do nosso edital que não vai lendo. O exercício a gente não só erra, mas como também passa a não compreender exatamente aquilo. E aquilo vai se tornando uma bola, né? É um conteúdo que cai relevante e a sua dificuldade de memorizar, ou seja, de carregar esse conteúdo que você acabou de ver, resolveu questões agora, até acerta, passa dia seguinte e já não sabe mais. É normal isso? É normal isso. E aí eu gostaria que vocês dessem uma olhada aí no Google, numa técnica chamada Feynman. É um homem, né? Feynman. O que essa técnica diz? Que leva o nome de quem a criou. Essa técnica diz que resumindo, quando você tem a capacidade de ensinar alguém, é porque você realmente aprendeu. Então a técnica ela ensina o seguinte: para você pegar um assunto, em que pode ser qualquer assunto, mas eu te recomendo, como é algo que leva tempo, e a ideia de estudar para concurso é poupar o seu tempo, isso deve ser usado, é uma sugestão de ser usado para aqueles conteúdos mais cabeludos que você realmente tem dificuldade e que tem relevância nas questões, ou seja, é algo que cai muito, mas você tá com muita dificuldade de ter uma quantidade de acertos razoáveis, bons, né? Então você pega esse assunto que é o seu calcanhar de Aquiles e aí, tópico a tópico, você vai fazendo uma lista, vai anotando no papel quais são os tópicos. Tá lendo um texto contínuo? Tá sendo uma teoria? Tá sendo uma lei? Enfim, vai anotando. Acabou um assunto? Anota o tópico desse assunto. Leia com muita atenção, escreva acima as principais palavras, mas anote o tópico desse assunto. Porque a ideia é que ao final de um capítulo, por exemplo, que é uma quantidade X de páginas, né? Não precisa ser página a página, mas fechando um assunto ali dentro, você tenha tópicos que você sabe quais são os itens que você deveria ter aprendido. E aí a ideia é ensinar. Vai pegar alguém para ensinar? Você acha que alguém vai te escutar? Não vai te escutar. Então você vai só fingir que você está ensinando. Você vai tentar falar em voz alta, tópico a tópico, o significado, o valor, tópico a tópico. Você está falando de princípios, você está falando de diretrizes, a ideia é que você consiga verbalizar. Porque sim, a gente tem dificuldade de memorizar muitas vezes, mas aí se acostuma com o texto, acerta, gabarito, enfim. Mas quando a gente tem que falar o que acabou de estudar, a dificuldade aumenta. E a ideia é forçar aí a sua cabeça nesse conteúdo que tem relevância, mas que a sua dificuldade está sendo muito grande. Então a ideia é falar tópico a tópico. Por exemplo, você está estudando acerca de uma doença e você vai colocar os tópicos, por exemplo, aspectos gerais dessa doença, se ele é um vírus, se é uma bactéria, se é DNA, se é RNA, enfim, por exemplo, formas de transmissão, agente etiológico, tempo de incubação, sintomas, diagnóstico, tratamento, só um exemplo, tá? Então são itens. Por quê? Ao final daquele assunto, por exemplo, acabei de estudar dengue, por exemplo. Ao final daquele assunto, o que eu deveria saber? O que eu deveria ser capaz de responder? E aí você foi anotando ao longo do seu estudo os itens, que são esses que eu acabei de falar. E aí a sua ideia é tentar falar aquilo verbalmente. Vai ter falha? Claro que vai, porque se para você está dizendo que é um assunto difícil, é algo que falar então trava ao quadrado, né? Mas a ideia é forçar isso, né? E se você for escrever um resumo, que seja baseado nesses tópicos em poucas palavras, ao invés de ficar pintando as suas folhas. Mas o exercício recomendado é só falar. Então eu vou ler ali o tópico, por exemplo, agente etiológico, e eu vou ter que ser capaz de dizer qual é o agente etiológico. Tem vetor, não tem vetor? Você que vai anotar os tópicos e a ideia é ensinar, ou seja, transformar aquele conteúdo em palavras extremamente simples que respondam aquelas perguntas. Sim, provavelmente, se a gente está falando de prova objetiva, você não vai ter que escrever aquilo dessa forma, mas quando você simplifica e consegue verbalizar item a item, o seu grau de aprendizado melhorou e você simplificou isso na sua mente. Então, eu te recomendo a você experimentar. Não experimente com todas as matérias, porque provavelmente isso vai tomar mais tempo, mas identifique ao longo do seu estudo, e para você identificar, você vai ter que verticalizar o seu edital, planilhar o seu estudo. Isso vai te dar, não é que você tem que, isso vai te dar clareza na organização.
Com isso feito, você vai conseguir enxergar aonde está o seu problema. E é ali que você tem que trabalhar. Tem um problemão aqui, nem com questões, nada está indo de forma muito favorável. Eu esqueço, eu não consigo gravar, é complexo. Experimenta fazer essa técnica de ensinar. Não precisa nem gravar o nome dele, mas experimenta tentar ensinar. Mas não ficar repetindo parágrafo a parágrafo, mas sim colocar os tópicos que é o que você está vendo, ou seja, dar um subtítulo para o assunto que você está vendo e começar a tentar verbalizar. Se for muito do seu agrado escrever, que você venha escrever ali uma frase por tópico só para mencionar, para te ajudar a verbalizar aquilo melhor ainda. Com certeza, ao final disso, quando você encerra, primeiro que você passou mais tempo em contato com essa disciplina, segundo que você simplificou o conteúdo com o seu jeito próprio de falar, teve que puxar na memória e organizou quais são os tópicos que você tem que saber. Que quando a gente fala de uma doença parece tudo muito óbvio, né? Que é todas as doenças para concurso, por exemplo, interessam esses fatores todos que nós comentamos, mas isso pode ser aplicado a uma legislação, pode ser aplicado, enfim, a qualquer outro assunto aí que seja principalmente teórico, que demande esse conhecimento não tão prático como raciocínio lógico e etc. Tente fazer isso, teste. Ouviu uma sugestão? Pode te ajudar? Teste. Pode ser que você use ela de forma 100% adore, pode ser que isso não sirva para você e pode ser que você encontre ainda um meio termo, utilize aspectos dessa nova sugestão e adapte ao seu jeito, você tem ali uma nova ideia, um novo insight e adapte aquela técnica à sua metodologia de estudo e isso venha te ajudar. Entenda, você precisa pensar o pensamento, você precisa entender o que você está estudando, você precisa entender uma metodologia, uma organização que te facilite. Não é só sentar e estudar vorazmente, como se, sabe, não houvesse um amanhã. Não é isso. É organização, é tudo para que você consiga bons resultados e meça esses bons resultados, certo? Então, foi mais uma dica. Grande abraço para você.